Hoje nós vamos continuar os nossos cultos com as mensagens Histórias que Transformam. E o tema da história de hoje é: o chamado de Deus desconstrói a nossa zona de conforto para construir um novo destino. O chamado de Deus desconstrói a nossa zona de conforto para construir um novo destino. E para dar base na nossa pregação e reflexão dessa manhã, eu gostaria que, por favor, vocês abrissem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 12. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Gênesis, Antigo Testamento, primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia. Capítulo de número 12, versículo de número 1. Quantos encontraram, digam glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, a gente espera um pouquinho mais. Crente tem que ter Bíblia física, hein, pessoal? Quantos tem Bíblia física aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Cadê ela? Glória a Deus. Tem alguém que não tem Bíblia, vai ganhar a Bíblia hoje. Quem aqui está sem Bíblia, Andrés? A gente está com aquelas Bíblias lá, não tá, Cadine? Dá a Bíblia lá pro Andrés, Bíblia nova. Tá aí, Vilminha? Já dá? Também tá no celular? Então recebe também uma Bíblia. Você tem Bíblia física? Então já tá aí para você, Andrés. Então uma Bíblia para você ler. Tem mais alguém que não tem Bíblia física? Se tiver mais alguém que não tem Bíblia física, vai ganhar a Bíblia hoje, aqui. Para a glória de Deus. Então, amém. Então vamos lá, olha o que diz o texto da palavra de Deus. Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1. Subtítulo: o chamado de Abrão. Prestem muita atenção, pessoal. Então, o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer a Deus mais uma oração. Pai, no nome de Jesus, te glorificamos porque mais uma manhã o Senhor tem mostrado a tua fidelidade e bondade para com as nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, porque a tua misericórdia se renovou mais uma manhã e podemos juntos como igreja celebrarmos ao autor da vida. Perdoa, Senhor Deus eterno, os meus pecados que eu cometi, meus pecados no olhar, nos pensamentos, no falar, até mesmo, Senhor, nas minhas ações ou conduta que não agradam ao Senhor, eu te peço perdão. Derrama da tua graça, derrama da tua bênção e derrama do teu poder sobre as nossas vidas, no nome de Jesus.
Quebra, Deus, toda obra do mal, tudo aquilo que nos impede de recebermos mais de Ti nesta manhã, que caia por terra no nome de Jesus. Nós te glorificamos por tudo. Nos abençoa, guarda e nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Nós vemos aqui, meus irmãos, o chamado de Abrão. Guarde bem, chamado de Abrão. Não era Abraão ainda. Mas olha só que inusitado. Imagine se Deus chega para você e fala assim para ti: ei, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, sai de onde você está e vá para uma terra, um local que eu ainda vou te mostrar. Eu e você conseguiríamos fazer isso? Faça uma análise hoje. Porque quando você fala em sair da terra, você está falando de sair da sua geografia. Tá vendo seus parentes? Seus parentes não vão com você. Tá vendo seus amigos? Seus amigos não vão com você. Tá vendo os laços que você criou durante um bom período? Eles não vão com você. Então, para que eu e você tomássemos a decisão de ouvir a voz de Deus e automaticamente obedecer, vai envolver renúncia, vai envolver desapego. Agora, pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é desapegado, meu irmão? Você é desapegado, meu irmão? Porque muitas vezes nós vamos identificar aqui no texto, para que o chamado de Deus seja uma realidade em nossas vidas e a gente consiga cumpri-lo de uma maneira genuína, eficaz e excelente, nós vamos ter que renunciar muitas coisas. E o chamado de Deus, ele vem para desconstruir, sabe o que? Nossa zona de conforto. Ele vem desconstruir a nossa maneira, às vezes, que nós estamos vivendo a nossa vida. E essa desconstrução, muitas vezes, vai gerar um desconforto. Vai gerar uma angústia dentro da nossa alma. Vai gerar uma perturbação no nosso espírito, aonde a gente sai do status quo, do status atual e fala: não, eu preciso fazer alguma coisa porque a situação a qual eu estou vivendo neste momento está insuportável, está me trazendo desconforto. O desconforto vai fazer a gente se movimentar. O desconforto vai fazer eu ou você começar a olhar outras opções, outras áreas, olhar as coisas por novos prismas, novas óticas, mas só conseguimos fazer isso a partir do momento que veio o desconforto e também obediência da voz de Deus. Aí a gente pode ver que quando Deus chama Abrão, meus irmãos, Abrão, que é o pai da fé considerado na Bíblia Sagrada, ele era pagão, ele não era um homem de Deus de berço. Ele não nasceu num berço evangélico, não. Ele nasceu ali num sistema completamente pagão, aonde o seu pai Tera não temia o Senhor, e a cidade a qual Abraão viveu, cresceu, se desenvolveu e formou família, era uma cidade completamente politeísta, que adorava diversos deuses, deuses esses que exigiam muitas vezes sacrifícios. E no meio disso, Deus chama Abrão. Olha só para a gente ver como era a cultura daquela época, que Abraão, ele era um pagão. Josué, capítulo de número 24, versículo de número 2, olha o que diz a palavra de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, até mesmo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. O pai de Abraão prestava culto a outros deuses. Logo, seu filho acompanhava todos esses cultos. Mas Deus, no meio deste paganismo inteiro, chama Abraão e fala: Abraão, vem comigo, sai do meio da sua terra, sai do meio dos seus parentes, sai do meio desta cultura e vai para um lugar aonde eu te mostrarei. Mas olha que interessante,
nós já podemos ver aí a graça de Deus no Antigo Testamento. Porque Deus não escolheu por patente. Deus não escolheu porque era criado numa família real. Deus não o escolheu porque ele tinha sangue azul. Não. Deus escolheu um pagão, mostrando a sua misericórdia, mostrando a sua graça, mostrando a sua transformação, que depois ele receberia do seu nome Abrão, mudaria para Abraão, pai de muitas nações. Então mostra a graça de Deus no chamado. Chamado esse, meus irmãos, que não é por mérito, mas por graça soberana de Deus. Nós fomos chamados por graça soberana de Deus, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós fazemos apenas coisas boas, aparentemente, ao nosso olhar e da nossa percepção, não. Nós somos chamados e abençoados única e exclusivamente para a graça de Deus. E quando Deus se revela para Abraão, ele fala o seguinte: olha, sai da tua terra. Essa palavra sai da tua terra, no hebraico é muito interessante, que é lech lechá, que é uma palavra que fala assim, ó, vai para ti mesmo. Mas que loucura! Como assim vai para ti mesmo? Quando Deus fala sai da tua terra é vai para ti mesmo. Essa terminologia é identificada em Gênesis capítulo 22, quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque. Lembra da história? É a mesma terminologia, vai para si mesmo. Por que no original ele fala isso? Porque a obediência a Deus e a renúncia faz você descobrir você mesmo. Faz eu e você nos autodescobrirmos. O chamado de Deus nos tira de um lugar para que eu e você não apenas possa viver num ambiente de promessas e de bênção, mas também conhecer verdadeiramente quem nós somos. O chamado de Deus não mostra apenas Deus, mas Deus mostra para aquele que está chamando quem é Ele mesmo. Quem é o Renato? O Renato é isso. E quando eu mergulho em mim mesmo, cumprindo o chamado de Deus, o Senhor, além de se revelar a mim, Renato, mostra o Renato para Ele mesmo. Então, cumprir o chamado de Deus é a gente se auto-encontrar. Por isso que hoje muitas pessoas estão perdidas, tentando se achar, tentando se encontrar, tentando dar sentido à vida, preenchendo lacunas que só Deus pode preencher. Por quê? Porque muitas vezes podem não estar dando ouvido à voz de Deus para sair de uma zona aparentemente de conforto e ir em direção à promessa que Deus tem na sua vida. E quando nós não obedecemos essa voz, continuamos no mesmo lugar que estamos, vivendo a mesma vida que vivemos, sem direção, sem propósito e muitas vezes sem alegria. E por que sem alegria? Porque a alegria plena só vem quando nós obedecemos o chamado de Deus e fazemos a sua vontade. Sem fazer a vontade de Deus, podemos preencher nossas agendas, podemos ter relacionamentos, podemos sair, podemos fazer uma série de coisas, mas se não estivermos no centro da vontade de Deus, cumprindo o chamado a qual Ele nos vocacionou, possivelmente não seremos plenamente alegres. Não seremos. Teremos uma boa ativação ou ativismo, mas sem aquela alegria, aquele senso de pertencimento. Pois a palavra de Deus sugere que obedecer é também um caminho para a descoberta pessoal. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você sabe quem você é, meu irmão? Eu só consigo me encontrar comigo mesmo e saber quem eu sou se eu cumpro o chamado de Deus. Se eu não cumprir o chamado de Deus, a vocação, eu nunca vou descobrir quem eu sou. E vou pegar uma série de ferramentas,
uma série de coisas para poder preencher e me dar direção em algo que, na verdade, só Deus pode preencher. Então, quando Deus chama Abraão, Abraão pega e fala, beleza, então agora eu tenho que sair? Vem cá, Sarai, vem cá, pega aí os bois, pega aí a nossa bagagem, pega aí tudo que nós temos, que nós vamos sair. Mas espera aí, Abraão, nós vamos para onde agora? Eu não sei, mas Deus mandou sair. Mas tá bom, mas vamos para onde? A gente vai para o norte, vamos para o sul, vamos para o leste, vamos para o oeste? Qual que é a cidade? Qual que é o país que nós vamos? Eu não sei, só estou obedecendo a voz de Deus que falou, sai daí e vai para o lugar. O que eu estou percebendo que Deus me mandou é, comece a andar, que no meio do caminho, no meio dessa sua movimentação, eu mostrarei qual é o lugar. Abraão estava falando para Sara, Sara, vamos sair. Então tá bom, amor, vamos. E o seu sobrinho, o que a gente vai fazer com ele? Ele sempre está aqui na nossa casa, tal. Vem aqui com a gente também, Ló. Chama Ló e vai junto. Só que nós vamos ver depois em outras histórias bíblicas que Abraão tinha que levar apenas a sua família. Quem que é a família, pessoal? Homem, mulher e filhos. Isso é família. Tudo que vem depois é parente. Pai, parente. Mãe, parente. Primo, parente. Tudo é parente. Família, homem, pai, mãe, o casal, no caso, e os filhos. Isso assim é família. Base bíblica para isso. Deixará o homem, seu pai e a sua mulher, e unir-se-ão. E eles serão uma só carne. Quando eles se unem, sem nada estar no meio. Olha que interessante. É a união mística entre Cristo e a igreja. A união de dois em um, aonde nada pode estar no meio. E Satanás constantemente quer colocar algo no meio do homem e da mulher. Para que haja separação, para que haja briga, para que haja discussão. Por isso que fala, os dois serão um, sem nada no meio é deles. Os dois são um. Só que muitas vezes nós queremos pegar coisas, ou até mesmo deixamos coisas entrarem no nosso meio. O restante é tudo parente. E Abraão faz o quê? Tinha que pegar só Sara, sua mulher. E que ele fala, vou pegar meu sobrinho também. E leva o sobrinho. Tá errado. Nós vamos ver mais pra frente que a promessa de Deus não se cumpre plenamente naquele momento porque ele estava andando com pessoas que não deveriam andar. Porque Ló era ruim? Não. É porque Deus falou, era só para você e a sua esposa, para a tua família. Você chamou uma outra pessoa para o meio. Não significa que essa pessoa não é bênção. Não significa que Ló era ruim. Mas para o plano e projeto de Deus para a família de Abraão, não era para Ló estar. E quantas vezes a gente quer carregar um Ló, né? Pergunte para a pessoa do céu, você gosta de carregar um Lózinho? Você gosta de carregar um Lózinho? Aí a gente reclama. A gente reclama e fala, mas Deus ainda não fez, Deus ainda é lógico que a gente está carregando Ló. Tem que tirar Ló. Olha o que a Bíblia diz, depois vocês podem ver a narrativa. Quando depois, mais para frente, Abraão se separa de Ló, porque eles têm uma briga entre os seus pastores, e Abraão fala, olha Ló, não é legal a gente brigar, porque a gente tem prosperado tanto, Deus tem nos abençoado. Faz o seguinte, você vai para onde? Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas junto não dá para a gente ficar mais, para a gente não ficar discutindo. Quando Ló se afasta de Abraão, vai lá para a cidade de Sodoma, que antes Deus ainda não tinha destruído Sodoma e Gomorra, que eram os campos verdejantes, que ele vai para lá e ele se afasta de Abraão. Abraão se afasta do seu sobrinho Ló. O que acontece, meus irmãos? A Bíblia diz, voltou Deus a falar com Abraão. Olha que interessante. Por enquanto que Ló estava do lado de Abraão, Deus parou de falar. Deus parou de mover as águas. Quando ele se afastou da pessoa que tinha que se afastar, agora eu vou falar e revelar o que eu tenho para você. Ah, é Deus? O que o Senhor tem para mim? Olha para frente, estou olhando. Olha para a esquerda, estou. Direita, agora olha para o sul, estou olhando. Tá vendo essa terra? Estou vendo. Essa é a terra que eu prometi para você. É a terra de Canaã que mana leite e mel. Ou seja, você já estava andando em cima da promessa, mas não conseguiu enxergar, porque tinha alguém que não deveria estar com você no caminho. Tinha alguém que não deveria estar com você na jornada.
Então nós temos que ouvir a voz de Deus e discernir, porque Deus já tinha falado: Abraão, sai do meio da sua terra e da sua parentela. Sai do meio dos seus parentes, é só você e a sua família. Abraão vem e leva Ló junto com ele. Então, algumas lições que a gente começa a perceber, meus irmãos, aqui no texto. Em primeiro lugar, Deus chama para sair da zona de conforto rumo à promessa. Deus chama para sair da zona de conforto, porque na hora de você fazer toda a bagagem, Abraão, pega aí boi, jumento, pega ali nossas roupas, põe ali, já colocou na caixa, mulher, a gente está de mudança, não sei para onde, mas nós precisamos ir, coloca na caixa, embala. Abraão, acabou as caixas, põe no saco de lixo mesmo, as roupas e outras coisas, utensílio, talher, põe tudo, e eles começam a fazer aquela mudança para sair da sua terra. Deus nos chama para sair da zona de conforto, porque nós gostamos de ficar confortáveis com as situações. A gente não gosta de desconforto. E ele fala: sai da sua terra, dos seus parentes, e olha o detalhe, da casa do seu pai. Sai da sua terra, dos seus parentes e da casa do seu pai. Quando Deus ordena para Abraão, percebam, meus irmãos, que o texto bíblico diz que a ordem é radical. A ordem é radical, dividida em 3 esferas. Primeira esfera: sai da sua terra, Abraão. O que significa eu sair da sua terra? Segurança geográfica. Eu nasci aqui, eu conheço o bairro, conheço as ruas, eu sei onde tem padaria perto, eu sei onde tem supermercado, eu sei se me deram uma dor de barriga, onde tem os hospitais, eu sei aonde estão os meus parentes. Eu sei aonde buscar ajuda caso ocorra alguma urgência comigo. Deus fala: sai da sua terra. Vai sair da sua segurança geográfica. Você vai para um lugar onde você não sabe farmácia, onde você não tem parente perto, onde você não tem nada a não ser eu na sua vida. E eu, na sua vida, olha que interessante, sou suficiente. Só que você precisa sair da sua terra, você precisa sair da sua segurança geográfica. Aqui, mas espera aí, além da família, eu tenho laços, eu fiz amizades, eu joguei bola com as pessoas, eu construí algo, construí relacionamentos. E Deus fala: sai da sua terra. Sai da sua segurança geográfica, Abraão. Então o Senhor está falando fazer isso? Tô. Então sai. O que Abraão fala? Eu vou sair então. Eu vou obedecer à voz de Deus, porque Ele é o Criador, é Ele que toma conta da minha vida. Segunda coisa que Deus fala para ele: sai do meio dos seus parentes. Desapegue neste momento de laços sociais. Você está muito apegado: meu pai está aqui perto, minha mãe está aqui perto, meu pai Tera sempre me ajudou, meus parentes, meus primos. Não! O meu chamado para a tua vida é radical. Você precisa sair, você precisa, Abraão, tomar uma decisão. A voz você já tem, que é a minha, te dando direção. O que você precisa fazer é ouvir a voz de Deus e se colocar em movimento, cumprindo em obediência o que eu disse para você. Porque nós podemos ouvir a voz de Deus e não colocar ela em prática. Sai do meio dos seus parentes, dos seus laços sociais. Porque os laços sociais criam o que na nossa vida? Segurança. Eu sei em quem eu posso recorrer no momento difícil. Eu sei em quem eu posso buscar. Eu sei em quem eu posso ir tomar um café da tarde. Mas Deus fala para Abraão: sai do meio dos seus parentes. E terceira coisa que Deus fala para Abraão: sai da casa do seu pai. Casa do pai é identidade e provisão. Você sabe quem você é. Eu sou Abraão, filho de Tera. Eu sou Abraão da família tal. Eu sei quem eu sou. Identidade. Casa do pai é identidade. Eu sou filho de Tera e na casa do meu pai tem o quê? Provisão. Na casa do meu pai tem provisão. Na casa do meu pai eu almoço, na casa do meu pai eu janto, na casa do meu pai eu tomo um café da tarde, na casa do meu pai eu durmo, na casa do pai tem provisão. O que Deus fala para ele? Sai da casa do seu pai. Está na Bíblia isso que a gente falou ou não?
Vamos ver então no versículo de número 1? Põe aí Gênesis capítulo 12, versículo de número 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, saia da sua segurança geográfica, saia do meio dos seus parentes, dos seus laços sociais que você está colocando acima da minha vontade, e saia da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O chamado de Deus é radical. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Eu escuto a voz de Deus e faço o que Deus me ordenou para fazer. Agora, fale para a pessoa que está do seu lado. Você conseguiria ouvir a voz de Deus? Aí você vai falar: ah, conseguiria, pastor. Agora a segunda parte. Você obedeceria a ela? Você obedeceria a ela? Guarde isso, não existe obediência parcial. Obedecer parcialmente é desobediência. Obedecer parcialmente é desobediência. Obedecer só até aqui, aqui não, esquece, desobediência. O chamado de Deus é radical. Mas por que ele é radical? Porque eu tenho uma promessa grande para você. Eu tenho algo grande para você. Eu tenho algo que eu vou direcionar você com um destino glorioso, primeiramente, para que a minha vontade seja cumprida. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu não tenho algo apenas para você, Abraão. Eu tenho algo para as descendências. Então, para que você viva aquilo que eu, o Senhor, tenho para a sua vida, você precisa renunciar e sair da sua zona de conforto. Muitas vezes, pessoal, a gente não quer sair da zona de conforto, porque a obediência, ela antecede o conhecimento. Sabe o que a gente quer a maioria das vezes? A gente quer compreender para obedecer. Isso é verdade. Vou sair daqui, tá bom, mas para qual lugar? Vou tomar essa decisão, mas tá bom, para qual? Vou para onde? A gente quer, sabe o que ter? Ser humano? Segurança em tudo que vai fazer. E se eu te falar que Deus, conforme a Bíblia que nós estamos lendo, muitas vezes a decisão que você vai tomar não vai te dar segurança nenhuma. A segurança tem que ser Deus. E aí, o que você me fala? O que aconteceu aqui? Deus falou para onde ia? Ó, você vai para tal cidade, vai se hospedar em tal hotel e vai ficar. Deus falou isso? Não, ele falou assim, ó, me obedece e começa a andar. Mas a mesma coisa que eu chego aqui e falo, Cadine, vamos sair daqui que Deus mandou sair. Tá bom, Renato, para onde a gente vai? Para o sul, norte, leste? Vamos sair do país? Não sei. Fecha o apartamento, pega as coisas que a gente vai começar a andar, pegar o carro na rua. Aí eu desço no estacionamento, pego o carro, encho o tanque e saio andando pela estrada da vida. Pego a Dutra e vou embora. Pego o Pedro, minha família, e vou embora. Tá indo para onde? Não sei. É no meio do caminho que Deus vai falar. Aconteceu isso com Abraão. Pergunte para a pessoa que está do céu. Você teria coragem? Você teria coragem? Vou para onde? Não, porque nós queremos segurança. A gente quer segurança. Eu quero saber para onde eu vou me hospedar, onde eu vou dormir, o que tem para comer, se eu gosto da comida. Irmãos, a obediência a Deus gera em nós essa obediência radical, falando assim, Deus, eu entreguei a minha vida para o Senhor, então eu não sei para onde eu vou, eu não tenho nem GPS, mas eu creio que aquele que me prometeu, aquele que falou comigo, que está me direcionando, tem o poder de me sustentar em toda e em qualquer situação. É isso! O chamado de Deus para as nossas vidas, ele é radical, meus irmãos. Deus, o Senhor está falando o quê? Sai da sua terra, eu saio. Sai do meio dos seus parentes, eu saio. Saia da casa do seu pai, eu saio para poder cumprir aquilo que o Senhor tem na minha vida. E eu poder cumprir o que o Senhor tem para a nação. Envolve renúncia. Muitas vezes Deus vê como está o nosso coração, se vai obedecê-lo ou não, para poder entregar algo maior para a gente, pessoal. Por isso que muitas vezes não recebemos algo maior de Deus,
Porque Ele vê como está o nosso coração. Ele vê que o nosso coração está apegado. Aí às vezes a gente vai orar, sabe o quê? Anos. 1, 2, 3. Por que não acontece? Porque Deus vê que seu coração está aqui ainda. Mas quando o meu e o seu coração estiver completamente desprendido das coisas terrenas, desprendido de falsas seguranças, o Senhor abre as portas e a janela dos céus e abençoa uma bênção tal, aonde dela nos advém a maior abastança. Por isso que quando Josué ele se levanta, ele fala: muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu, a minha família, confiaremos no Senhor. Vocês confiam no exército que estão com vocês contra os inimigos. Vocês confiam na nossa cidade que está bem fortificada com muros altos. Não, eu confio no Senhor. A minha confiança está em Deus. Dietrich Bonhoeffer, vocês sabem, um teólogo, pastor, no ápice da Segunda Guerra Mundial, fez várias obras, e ele tem uma frase muito interessante. O verdadeiro chamado sempre exige renúncia. Não há fé sem desapego. 1945. Não tem fé sem desapego. Não tem fé sem desapego. Se eu precisar... Tchau. Fácil. Simples assim. Renato, você precisa... Vambora. Renato, você precisa deixar... Vai, tchau. Mas por quê? Porque eu estou sendo radical? Sim, porque não existe fé sem o desapego. Abraão teve que desapegar. Nossa, estou na casa do meu pai, estou no meio de uma geografia segura, sei que tem mercado aqui, sei que tem tudo. Não, você vai para um lugar onde você, Abraão, olha isso, irmãos, não conhece ninguém. Eu vou te levar para um lugar onde você não vai ter uma geografia segura, aonde não vai ter parentes para recorrer no dia mau, aonde você não vai ter o papai e a mamãe te bajulando e carregando você no colo. Não! Você vai depender única e exclusivamente de mim. Mas o ser humano, por natureza, não quer ser dependente de Deus. Não quer. O ser humano, na sua natureza, quer a sua carta de alforria. Deus, não. Eu sou livre para tomar as minhas decisões. Eu sou livre para viver a minha vida. Mas quando o calo aperta, nós recorremos a Ele. Como se Ele estivesse em uma prateleira e eu falo, agora eu preciso do Senhor. Eu pego Ele na prateleira, coloco em cima da mesa e esfrego a lâmpada e sai o gênio da lâmpada falando, o que você quer agora, meu filho? Que eu entre com provisão. Um Jesus fabricado, um Jesus aceito em qualquer tipo de esfera, que é fácil, um Jesus que não me exige renúncia, um Jesus que não me exige eu abandonar algumas práticas, um Jesus que não requer de mim obediência e nem devoção. Esse é fácil de servir. Esse é fácil. Mas o Deus verdadeiro, a qual nós temos que prestar contas no último dia, meus irmãos, e que requer de nós um chamado, exige renúncia. Exige uma renúncia, exige uma entrega. A fé genuína exige da nossa parte, sabe o quê? Movimentação. Precisamos nos movimentar. Guarde isso. O maior inimigo do homem pós-moderno hoje, sabe o que é? Conforto. Conforto. O maior inimigo do homem pós-moderno. Porque o conforto gera em você comodidade. Comodidade te gera distração. Distrações essas geram em nossas vidas dopamina. Gosto de ficar nessa situação, saio da realidade, estou feliz do jeito que eu estou. E nem percebo que estou longe daquilo que Deus quer que eu seja. Por quê? Porque eu não estou ouvindo o chamado de Deus e o inimigo me deixou confortável, quentinho. Na filosofia, tem um autor que ele trabalha a seguinte ideia. Abra a cela da prisão, mas não se surpreenda
se o prisioneiro não quiser sair, porque a cela é extremamente confortável. Eu tenho a opção de ser livre. Eu tenho a opção de viver aquilo que Deus quer que eu viva. Mas aqui está tão confortável. Sabe como o inimigo usa? Babilônia. Depois lê Daniel capítulo 1, 2 e 3. Babilônia. Nabucodonosor captura as pessoas, os povos vizinhos, pegam os mais inteligentes, mais bonitos fisicamente, de cada uma das tribos, dos povos conquistados, trazem para a sua cultura e ensinam eles tudo a ciência, língua, a didática deles de usos e costumes e depois devolvem ele para a sociedade para que eles sejam doutrinados e disciplinados. Aí, esses que estão vivendo no palácio, tal como Daniel, eles se acham que às vezes estão livres, é o que o inimigo faz. Você é cativo, tá bom? Sou. Mas estou bebendo o melhor vinho. Você está cativo, mas estou comendo na mesa de Nabucodonosor os melhores pratos, como nos melhores restaurantes. Você está cativo. Mas peraí, eu estou morando numa casa, num triplex, enorme, que da hora. 680 metros quadrados com piscina e sauna e tudo. Sim, só que você está prisioneiro. O inimigo leva a fazer o quê? Será que é tão ruim ser prisioneiro mesmo? Olha só que loucura. Será que é tão ruim estar na Babilônia mesmo? Será que é tão ruim estar na Babilônia? Olha isso, meus irmãos! Essa desconstrução de mente, do coração. Será que é ruim estar na Babilônia? Eu tenho de tudo! Piscina, sauna, como os melhores restaurantes, não me falta nada. Babilônia, vamos falar, não é tão ruim assim. É assim que o inimigo vem sorrateiramente, ganhando e ceifando muitas vidas aí fora no meio da nossa sociedade. É assim que ele vai fazendo. Sorrateiro. Deixando a gente confortável. Pergunte para a pessoa que está do céu: você está confortável, meu irmão? Evangelho, guarde isso. Evangelho genuíno confronta a minha e a sua vida. Glória a Deus. Toda vez que você vê um evangelho que massageia muito o seu ego, sai fora, irmão. Não existe. Palavra de Deus confronta o nosso pecado. Palavra de Deus mostra o nosso egoísmo do nosso coração. Palavra de Deus denuncia o nosso orgulho. Palavra de Deus denuncia a nossa razão. Palavra de Deus denuncia a nossa soberba. Palavra de Deus denuncia como está a nossa vida espiritual. Essa é a palavra. Que denuncia, corta, mas está escura. Porque a gente consegue se autoanalisar. Mas aquelas palavras que, olha, vai dar tudo certo para você. Você é uma bênção. Vai dar tudo certo, vamos lá e tal. Olha, vai conquistar, pensamento positivo, vamos pra frente e tal. Irmão, sai dessa. Envolve renúncia. Tudo vai dar certo pra você. Tá bom, não preciso mudar de vida. Quem não quer um evangelho... Irmão, desculpa. Quem não quer um evangelho desse? Renato, vem que Deus vai abrir porta, Deus vai prosperar, fazer. O que eu preciso fazer? Nada, só precisa vir. Sem renúncia? Lógico que eu quero um evangelho desse. Eu posso continuar mau caráter? Posso continuar mentindo? Posso continuar fazendo um monte de coisa de errado? Posso viver em imoralidade? Pode! Você só precisa vir. Pelo amor de Deus, esse evangelho eu quero. Não preciso mudar. Posso continuar fazendo o que eu quero, posso continuar com os meus próprios desejos, com as minhas imoralidades, com o meu pecado não confessado, com os meus pecadinhos de estimação. Não preciso renunciar a isso? Não. Então, pelo amor de Deus, esse evangelho... Lógico que quem não quer um evangelho desse. Mas é aquele evangelho que fala assim, vai vir, vem, toma a sua cruz, meu filho. Renuncia-se a si mesmo. Tomou a cruz? Tomou. Agora vai. Quer seguir após mim? Vem. Já falei isso aqui. Tô indo, Senhor. Não. Pega a sua cruz, Renato. Mas antes de pegar a cruz, negue você mesmo. Como que eu vou me negar? Negue sua vontade. Negue o seu querer. Tá bom. Neguei. Ufa. Agora eu vou. Não, agora pega a cruz. Tem cruz ainda pra você carregar, meu filho. Evangelho triunfalista não existe. Deus pode abençoar? Pode. E muito nós vamos ver aqui. Mas evangelho triunfalista não existe. Deus nunca nos chama para o mesmo lugar, meus irmãos.
Ele nos chama sempre para um novo caminho. Segundo lugar que a gente aprende. Deus abençoa o obediente para que ele seja um canal de bênção. Deus abençoa o obediente para que ele seja um canal de bênção. Abraão obedeceu, olha só, as recompensas da obediência. Abraão obedeceu ao Senhor, deixou terra, deixou parentes, deixou a casa do pai. Ótimo, estou indo para um lugar que é desconhecido para mim. Mas eu tenho fé naquele que me chamou e falou para eu sair. Tá bom, agora eu estou indo. Ótimo, Abraão. Agora a recompensa dessa obediência você verá. Porque você renunciou. Irmão, olha só essa parte que nós vamos entrar nesses textos agora. Olha que interessante. É fácil eu abandonar quando eu mostro para você uma coisa melhor. Charles, sai do seu emprego porque tem um outro emprego lá que está precisando, já está pronto para 20 mil reais que você vai ganhar por mês. Você vai falar sim ou não? Lógico que eu vou. Porque eu mostro. Agora eu falo, sai, agora você vai participar de uma entrevista de emprego. Nem sabe se vai ficar trabalhando. Mas o mês que vem você tem conta para pagar. Você tem aluguel, você tem água, você tem luz, tem tudo. Mas tem que sair e participar de uma entrevista num processo que você nem sabe o que você vai passar. Aí Deus pega e fala para ele, vai que eu estou contigo. Será que ele obedeceria? Olha só, vou trocar o certo pelo duvidoso? Irmão, nós somos assim. Nós somos assim. A gente quer ter segurança. Se eu mostrar para você que é bom e tá certo, você vai. Mas se eu falar para você que é um barco furado, você não vai. Ou seja, eu para tomar a decisão quero saber se vai dar certo ou não. A gente quer saber. Não, calma. Calma. Olha o que Deus fez com Abraão. Saia, eu quero ver se você vai confiar. Eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Glória a Deus. Não sei para onde é. Não sei para onde vai. Mas eu estou mostrando que a minha dependência é do Senhor. Quando Abraão faz isso, Deus fala, ótimo, eu queria ver a intenção do coração. Agora, segura, Abraão. Agora então segura, porque eu vou recompensar essa sua obediência. Obediência cega, entre aspas, não é obediência que ele não sabe. É uma obediência que se curva diante da soberania de Deus e fica em ato de devoção a essa soberania, falando, Deus, o Senhor é que manda o maná, o Senhor que abre portas onde não existem portas, é o Senhor que abre caminho no meio do Mar Vermelho, é nesse Deus a qual eu confio e obedeço. Então, se o Senhor mandou fazer, eu vou fazer. Por isso que Abraão foi chamado o pai, sabe do quê? Da fé. Por que o pai da fé? Porque em Hebreus capítulo 11 a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam que acontecerá, que se tornarão uma realidade. Olha então a recompensa da fé, versículo 2 e versículo 3 de Gênesis capítulo 12. Olha só, agora porque você me obedeceu, está andando no meio do caminho. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. É nome de quem que vai ser famoso? De Deus ou dele? O que a Bíblia diz? Nome de quem? De Abraão. Você será famoso. Porque você me obedeceu e eu vi onde está o seu coração, eu posso te dar fama. Eu posso te dar grana. Eu posso fazer você rico, milionário. Eu posso fazer, porque você já demonstrou que o seu coração não está nisso. E porque eu vi isso no seu coração, te tornarei famoso. As pessoas vão falar, eu sei quem é Abraão, eu sei quem é ele é uma bênção, ele é muito rico, ele é muito próspero, a sua família é abençoada. Eu vou engrandecer Abraão, seu nome, porque quando as pessoas verem a sua prosperidade, a sua riqueza, elas não vão glorificar você, mas vão glorificar a mim que estou na sua vida. Vão olhar para você, a sua fama, o seu status, a sua riqueza, a sua prosperidade e vão falar, é Deus na vida de Abraão. Mas eu vou fazer isso porque eu sei que o seu coração não ficará soberbo. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é soberbo, meu irmão, se Deus te dá coisa? Deus pode te dar as coisas, irmão? Se Deus te exaltar, você vai continuar da mesma pessoa que você está? Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Se Deus te abençoar muito, financeiramente, vou pegar logo que o pessoal gosta disso. Se Deus te abençoar muito financeiramente, você continuará humilde? Pergunte para ela.
É engraçado isso. É o que Deus fez com Abraão. Vou te prosperar. Vamos lá. Tornarei famoso o seu nome. E você será uma... Além de ser famoso, você continuará sendo uma bênção. Porque eu sei que o seu coração não está naquilo que eu te dei. Versículo 3. Abençoarei, continua. Abençoarei os que o... Porque você me obedeceu radicalmente. Saindo da sua terra, saindo dos seus parentes, saindo da casa do seu pai, eu vou te abençoar grandemente. Detalhe, aqui todo mundo que te abençoar. Todo mundo que falar bem de você, eu também serei com ele. Mas detalhe, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Aqueles que falarem de você, jogarem praga sobre você, eu vou amaldiçoar eles. Fica tranquilo, você não precisa nem lutar. Sou eu que vou contra eles. Por meio de você, Abraão, que me obedeceu, todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia. Você será uma bênção para todos que estão à sua volta. E essa promessa, ela vem destrinchada em 3 dimensões. Primeira dimensão da promessa: te farei grande, famoso, abençoarei o seu nome. Por quê? Primeira dimensão da promessa, pessoal. A promessa de Deus nos abençoa pessoalmente. Abraão, você se tornará famoso, você vai ser uma bênção, você vai ser rico e as pessoas vão ver. Primeira promessa que Deus faz, ele te abençoa pessoalmente. Se tu uma bênção. Segunda dimensão da promessa, além de pessoal, é uma promessa que nos abençoa nacionalmente. Farei de você uma grande nação. A sua nação, aonde você está, Abraão, será abençoada por sua causa. Será abençoada por você. A nação aonde você está, os seus filhos serão abençoados. E o terceiro desdobramento da promessa é universal. Pessoal, nacional e universal. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque através de Abraão veio a linhagem do Messias. Amém. O que aconteceu, meus irmãos? Olha que interessante. Deus nos abençoa. Mas antes dele nos abençoar, daquilo que a gente está tanto pedindo, ele quer ver se o nosso coração está nele ou não. A bênção de Deus nunca tem um fim em si mesma. Deus não abençoou Abraão só para ele ser bênção para ele mesmo, não. Abraão, através de você, outros serão abençoados. A minha bênção, o meu favor, não é só para abençoar a sua família. Se eu te trouxe como bênção, famoso, rico, próspero, com status grande, sabe para que eu te coloquei aí? Para você ser bênção na vida de outras pessoas. Para você abençoar, para você ser homem generoso, para você profetizar, para você auxiliar. Eu te tornei uma bênção para que você seja abençoador de outras vidas. É isso, Abraão. Porque a minha bênção, olha que interessante, pessoal. A bênção de Deus sobre a vida de Abraão, que ele saiu e obedeceu ao Senhor, mostra que é uma bênção que não tem um fim nele mesmo, mas é uma bênção missional. É uma bênção que mostra a missão. Ou seja, se eu sou abençoado por Deus com isso, com essas dádivas divinas, tem um propósito, tem um significado, tem uma missão. Tudo isso que Deus está me dando, me proporcionando, as portas que estão se abrindo, não é para ter um fim em mim. Tem uma direção aonde eu tenho que canalizar tudo isso que Deus está me dando para que a bênção dele flua da minha vida e alcance outras vidas. E outras vidas sendo alcançadas por essa bênção que chegou em minha vida serão abençoadas por Deus. É como se fosse a extensão da mão do Senhor. Deus vem sobre a minha vida, entra na minha vida e aquilo que Ele me deu eu reparto e a mão de Deus continua tocando em outras vidas através da minha vida. Está entendendo isso? Eu sou uma extensão da bênção de Deus.
É isso que Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Abraão, eu posso derramar sobre a sua vida, porque você vai compartilhar com muito mais gente, porque o seu coração é desprendido e é um homem de fé, a ponto de entregar até o seu único filho para mim. Aquilo que mais ama, você entrega. Então eu sei que uma pessoa dessa, eu posso colocar o que for na mão. Eu posso colocar coisas grandes. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: Deus tem colocado coisa grande na sua mão? Aí a gente pensa: ô Jesus, será que eu não estou com o coração igual a Abraão? Porque eu não estou com coisa grande na minha mão, não. Deus sabe que não pode colocar na minha e na sua, viu, irmãozinho? Deus sabe. Se eu dar isso daqui que ele quer, já era. Já era. Então é melhor deixar do jeito que está. Clamando, buscando toda hora, vindo, permanecendo. É melhor, porque daí se mantém fiel. Porque eu não posso derramar muito. Porque se derramo muito, faz igual dependendo do Paulo. Para que eu não me engrandecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás. Pedi para o Senhor tirar ele de mim, mas Deus não tirou. Porque se ele tira, eu sou soberbo mesmo, hein? Eu gosto de humilhar os outros. Como eu gosto de mostrar que eu sou melhor que os outros. Deus sabia o coração de Paulo. Por isso que Deus sabe o meu coração e sabe o seu, irmão. E às vezes a gente não recebe por causa disso. Como assim, pastor? Por causa do nosso coração. Guarde isso. Deus nunca vai nos dar uma bênção que nos afaste dele. Aí a gente pode falar: Deus pode me testar. Testa só um pouquinho. Né? Tem pessoas que podem falar assim: Deus, me dá uma bênção financeira. Eu queria ter esse teste. Me dá uma bênção que o pessoal fala assim: ficou rico, se afastou. Não, faz um teste comigo. Faz um teste comigo de eu ficar milionário. Pode ver que eu não vou me afastar. Você está entendendo? Faz um teste, Deus, que eu não vou. A Bíblia diz que a raiz é o dinheiro, é a raiz de todos os males. A raiz é o dinheiro, o amor ao dinheiro. Mas é interessante isso. A perspectiva de Abraão: pai, eu largo tudo para te servir. Dá seu filho. Dou. Tá maluco, Abraão? É o filho. Peraí, eu só tenho filho porque foi ele que deu. Porque minha mulher não podia ter filho. Minha mulher estava com ventre seco. Eu já estava avançado em dias. Sara, minha mulher, também avançada em dias. Era uma senhora de 75 anos de idade. Já tinha entrado na menopausa. Não tem. Então agora que Deus me deu, ela engravidou na sua velhice. Eu só tenho filho hoje porque veio dele. E agora ele está pedindo de volta. Então eu posso devolver. Você conseguiria devolver aquilo tanto que você orou a Deus? Tem uma frase de Christopher Wright, que ele fala assim: Deus abençoa o seu povo não para que ele se isole com a bênção que Deus deu, mas para que ele irradie a glória de Deus às nações. Por que ele usa o termo? Eu achei interessante o termo isolar. Já viram aquelas pessoas que se abençoaram e não conversam mais com ninguém? Se isolaram? Nunca viram não, né? Se isolou, abençoou tanto. Cadê fulano? Nunca mais vi. Se isolou. Não. Deus nunca abençoa o seu povo para que ele se isole, mas que a gente possa irradiar a presença de Deus e falar: é o Senhor que deu. A glória do Senhor. O propósito, meu irmão, da minha e da sua vida não é só ser abençoado. É ser uma bênção. Fale para a pessoa que está do seu lado: o propósito do Senhor é que você seja uma bênção. Você seja uma bênção. Você seja uma bênção. O chamado de Abraão mostra uma nova história e isso é um convite para todos nós. A fé que responde ao chamado muda o rumo de toda a história. A fé envolve renúncia. Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus.